Olá, minha gente. Esse é o nosso 7º vídeo. E o assunto é perseverança. E a Bíblia nos manda ser perseverantes no Senhor, perseverantes na oração, perseverantes na palavra de Deus, perseverantes na graça, perseverantes na doutrina e perseverantes até o fim. Como será que está a nossa perseverança? Vamos orar. Pai querido, Tu nos conheces, sabes bem quem somos e também pode nos fortalecer e nos aprontar para as lutas desta vida. Por isso eu peço a Tua bênção, o Teu esclarecimento neste momento, para que nós possamos estudar como é a Tua vontade a respeito da perseverança. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Perseverar, segundo o dicionário, é persistir para alcançar um objetivo. Persistir para alcançar um objetivo. É teimar. É continuar se esforçando até alcançar algo. Isso é perseverar. E eu sempre gostei de frases. E por gostar de frases e histórias, então as pessoas mandam para mim o que elas acham bonito, interessante. E eu me lembro que uma vez eu recebi uma frase de um professor, amigo meu, um professor de filosofia, uma frase que eu nunca mais esqueci. Uma frase que passou a fazer parte da minha vida. E a frase é a seguinte: obstáculo é aquilo que enxergamos quando tiramos os olhos do objetivo. E é assim mesmo. É claro que a mulher da história que nós vamos ler, ela de forma nenhuma tirou os olhos daquilo que ela precisava, daquilo que ela tinha certeza que poderia acontecer. Então, vamos ler lá em Mateus 15, do versículo 21 ao 28. É importante ler a história para a gente montar o quadro da situação. Porque eu acredito que quem está com a apostila já leu, mas a gente precisa montar essa imagem dela nessa situação com o Senhor Jesus. Mateus 15, de 21 a 28, então. Vamos ver o que acontece com a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde então sua filha ficou sã. Eu fico imaginando Jesus primeiro ignorando os gritos daquela mulher. Ela gritando atrás e ele ignorando.
E às vezes a gente pode imaginar por que ele ignorou os gritos daquela mulher. Ele estava ignorando, mas os gritos irritaram até os discípulos. E os discípulos foram até ele e falaram: Senhor, despede essa mulher, porque ela não vai parar de gritar atrás da gente. E eu fico pensando, por que Jesus ignorava essa mulher? Jesus ignorava essa mulher porque ele sabia o nível de perseverança dela. E ele queria dar uma lição não nela, mas nos discípulos. Por quê? Porque ele sabia que ela não ia desistir. E isso era uma lição. Jesus tinha pouco tempo para ensinar tudo que ele ensinou aos discípulos e nos ensina até hoje. E ele aproveitava todos os momentos. Logicamente que ele sabia que aquela mulher era uma mulher perseverante. Então, alguém pode até pensar, nossa, mas Jesus tentou humilhá-la quando fez aquela comparação dos cachorrinhos. Também não. Jesus de maneira nenhuma humilharia uma pessoa. Ele também quis ensinar, mostrar para aquelas pessoas que estavam assistindo que ela tinha um alvo e nada ia tirar dela aquele objetivo. E o objetivo era a cura da sua filha. Ela tinha isso muito claro e Jesus também estava com isso muito claro. Por isso, a situação se desenrolou da maneira como se desenrolou. Talvez alguém imaturo pudesse pensar, nossa, mas Jesus devia estar de mau humor. Primeiro para fingir que não estava ouvindo e depois para fazer uma comparação tão desagradável como foi feita. Mas ela não se intimidou. Pelo contrário, ela deu uma resposta maravilhosa. Porque os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E isso fez com que as pessoas que assistiram aquela cena entendessem o que é a gente ter um objetivo e ir atrás daquele objetivo. E o objetivo dela era simplesmente a cura de sua filha. E ela sabia que ela teria que enfrentar obstáculos para chegar ali, mas que os obstáculos não iam impedir. E nós, nós muitas vezes, na primeira pedrinha no sapato, a gente não quer mais, a gente não gosta mais, a gente desiste, a gente se sente inferiorizado, porque ela poderia, com aquela comparação, falar, puxa vida, é verdade, né? Eu não sou da casa de Israel, eu não mereço. Mas ela sabia que ia sobrar bênção para ela, como sobrou. Porque ela diz assim, tudo bem, eu não sento na mesa, mas vai cair migalha. E das migalhas eu vou receber o que eu preciso. E foi isso que aconteceu. Então, nós precisamos entender que na nossa vida, muitas vezes, nós não receberemos no primeiro grito, no primeiro gemido, no primeiro pedido. Mas se nós formos ser persistentes, logicamente que receberemos a nossa bênção e mais do que isso, seremos testemunha do agir de Deus em nossa vida, que foi o que aconteceu com essa mulher. Se ela tivesse virado as costas assim que ela incomodou os discípulos, ela falou, puxa vida, eu não consigo chegar no mestre e ainda os discípulos já estão se aborrecendo comigo. Melhor voltar para minha casa. Mas não, ela não se importou com as pessoas que estavam incomodadas com o que ela precisava para ela. Mas ela tinha um alvo. E assim como a palavra, ela não olhou para o obstáculo, e sim para o alvo. E nós precisamos aprender isso com essa mulher.
Porque a palavra, ela manda a gente ser perseverante em muitas coisas, em muitas coisas. E eu fico pensando comigo, né? Porque não adianta a gente falar para o outro se a nossa vida está faltando perseverança. Então a gente tem que pensar, cada um pensando, né, na situação que vive. Nós somos perseverantes no Senhor, às vezes por a gente já nega, né? Nós somos perseverantes na oração? Nós somos perseverantes na palavra de Deus? Infelizmente, existem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia e que não são capazes de responder uma pergunta de alguém que precisa de uma resposta. Não estou julgando ninguém, mas é uma realidade entre nós. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para poder perseverar na palavra de Deus, porque ninguém obedece aquilo que não conhece, né? E ninguém vive aquilo que não sabe o que é para se fazer. E perseverantes na graça. Nossa, é fácil a gente cair da graça. A gente cai da graça para a desgraça num piscar de olhos, porque nós não somos perseverantes. Nós não estamos firmes. Perseverantes na doutrina, né? Essa semana, no estudo do pastor, durante a semana, um estudo sobre o Espírito Santo, a gente percebeu o pastor advertindo, de certa maneira, né, a igreja, que muitas vezes nós não somos perseverantes na doutrina, porque às vezes nós nem conhecemos. Nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos a doutrina do Evangelho, e a gente cai em pecado por desconhecimento, né? E em Apocalipse diz que a gente precisa ser perseverante até o fim. Se a gente não está conseguindo chegar nem no meio da caminhada, imagina até o fim. Porque lá na frente, a gente não sabe em que nós seremos provados, o que nós precisaremos passar. Nós vamos negar a nossa fé? Nós vamos negar aquilo que nós pedimos e clamamos ao Senhor? Falar, Senhor, esquece, não quero mais não. Não precisa, esquece. E aquela mulher, pela sua persistência, ela recebeu a bênção que ela precisava, que era a cura de sua filha. E era um assunto sério, a menina estava endemoniada. E com essa lição, né, que a gente recebeu dessa mulher, uma profunda lição, ao meu ver, para mim, eu penso assim, ela teve que ignorar várias coisas. Ela teve que ignorar o fato de Jesus estar deixando ela gritar sem responder. Ela teve que ignorar o fato de estar observando que os discípulos estavam incomodados com ela. Ela teve que ignorar. Ela teve que ignorar depois, quando ele fez uma comparação de que ele não daria aquilo que era para a casa de Israel a ela, que não pertencia. E ela teve que passar por cima também do olhar de reprovação de todo mundo que estava assistindo aquela cena. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Sabia que aquela mulher não desistiria. Porque as pessoas nos olham e vê o nosso externo. E Deus nos olha e vê o nosso interior. Isso está na palavra de Deus. E Jesus sabia que aquela mulher era perseverante. E eu fico pensando, porque nós muitas vezes desistimos tão facilmente de coisas que nós precisamos tanto. Nós perseveramos na oração que nós fazemos.
às vezes por um familiar da gente, às vezes por uma situação para nós impossível de ser resolvida. Nós temos que perseverar, meus irmãos. Nós temos que levar a sério aquilo que é objetivo nosso. Nós vivemos num mundo do rápido, do fácil, do simples. Eu lembro uma vez de escutar uma conversa de um jovem e ele falou para o outro assim, quase que sorrindo e brincando. Você acredita que o cara falou para mim que na profissão que eu estou escolhendo eu vou levar 10 anos para ser um profissional experiente e começar a ganhar dinheiro? E eles acharam aquilo um absurdo. E eu, como uma pessoa que já tinha bem mais de 10 anos, ouvi aquilo e falei, ai, coitado. Porque qual profissional que se estabiliza e que ganha dinheiro e que fica famoso com menos de 10 anos de experiência? Mas 10 anos é muito. 10 anos é uma vida para quem está começando. 10 anos não é nada para quem tem um objetivo. 10 anos não é nada para aquele que sabe que a perseverança leva à vitória. E nós vivemos num mundo agora que 10 minutos é muito. Se a gente entrar no computador e o computador travar por 10 minutos, a gente entra em desespero. Porque 10 minutos é muito. Nós vivemos na geração do fast, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser ligeiro, tudo tem que ser para ontem. E Deus é Deus que é dono do tempo. Para Ele não existe nem ontem, nem hoje, nem amanhã. E nós precisamos entender que Deus tem vitórias para nós no tempo dele. E para que as coisas sirvam de bênção, de testemunho, é quando Ele quer, no momento certo, do jeito certo, e não da maneira como nós achamos que deveria ser. Nós, como mulheres, devemos agradecer o exemplo daquela mulher que foi perseverante, que se prontificou de ir atrás, gritando Jesus, pedindo socorro para sua filha. Porque ela é um exemplo, um testemunho de perseverança, de fé, de objetivo, de garra, de vontade, de saber que a vitória tem custo, tem preço. Às vezes é uma palavra dura, às vezes é um tempo longo, às vezes é uma maneira que a gente não esperava, mas no tempo de Deus, Deus faz, Deus age, Deus é dono de tudo. A pergunta é, você tem a marca da perseverança? Eu tenho perseverança para viver a minha fé? Para aguardar a minha bênção? Você se sentiria diminuída e viraria as costas se Jesus lhe ignorasse e depois desse a resposta que ele deu àquela mulher cananeia? Qual seria a sua reação? O desânimo é uma realidade de todos nós. Tanto que Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porém, ele não deve fazer parte da nossa vida, da nossa personalidade, da nossa maneira de ser. Porque Jesus disse, eu venci. Nós também venceremos. Se não desanimarmos. Evidente? Nós teremos que perseverar. E muito. E Jesus é o nosso modelo para tudo e também na perseverança. Ele não desiste da gente, porque se ele tivesse desistido de mim, tivesse desistido de você, nós não estaríamos aqui, não é verdade? E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, assim,
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Deus nos abençoe.